A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Segunda-feira, 11 de dezembro de 2023. Eu sou Léo Lopes e tá no ar o Cast News, o podcast semanal que, em mais ou menos 15 minutos, informa você sobre tudo o que acontece de mais importante no mercado de podcasts no Brasil e no mundo. A previsão de que o podcast será a mídia a crescer mais no próximo ano. A inserção de podcasts pelo SBT na grade de TV aberta. O lançamento do primeiro podcast do Instagram e a terceira onda de demissões do ano no Spotify estão entre as principais notícias que você vai ouvir nesta 45ª edição do Cast News. A última semana foi muito agitada para a podosfera no mundo inteiro, muita coisa aconteceu, então esta edição está especialmente recheada de informações. E a gente começa falando do último relatório da Nielsen sobre o consumo de podcasts. De acordo com a pesquisa, o podcasting é a mídia que mais vai crescer nos próximos 6 a 12 meses. 21% dos entrevistados na pesquisa planejam aumentar a escuta de podcasts ano que vem e este é o maior índice de aumento em comparação com todas as outras mídias, já que nenhuma das outras ultrapassou 12%. E o contrário também é impressionante. Só 6% dos ouvintes pretendem ouvir menos podcasts em 2024 e esse também foi o número mais baixo do relatório. A geração Z e a geração Y são os grupos em que a escuta de podcasts mais vai se expandir. Vale lembrar que nos últimos 3 anos, o podcast teve um aumento de escuta de 40% no mundo todo, quase 2 vezes maior que o consumo de televisão e de redes sociais, por exemplo. O relatório da Nielsen também trouxe dados sobre como o consumidor de podcast encara os anúncios em áudio e você pode conferir tudo na íntegra lá no portal do Cast News em castnews.com.br. O SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, não era a TVS, anunciou na semana passada que, a partir de 2024, vai começar a integrar podcasts na sua programação no chamado Pod Night. Segundo a emissora, o objetivo é levar para a TV o, abre aspas, conceito interativo, democrático e moderno, fecha aspas, que a internet oferece para os criadores de conteúdo. Alguns dos nomes já confirmados para esse projeto são o Pod Delas, Flow, Podcast Vênus, Podcast Papagaio Falante e o Inteligência Limitada. Além disso, o SBT também contratou influencers e personalidades para fazer parte do Pod Night, só não disseram ainda qual vai ser o papel dessa galera na programação. Regina Volpato, Michele Barros, Tiro Lipa e Lucas Neto são alguns deles. O comunicado oficial da empresa mencionou que as novidades não param por aí. Será que as outras novidades também vão ter a ver com essa fase podcaster do SBT? Vamos acompanhar. O levantamento mensal da Livewire sobre podcasting mostrou que, em novembro, o Spotify for Podcasters foi a plataforma que mais publicou episódios, sendo responsável por 30% do total. Quem veio na sequência foi o Buzzsprout, com 8%, e o Spreaker, com 5%. Foram, no total, 1.800.000 episódios publicados em novembro, 5% a menos do que em outubro. Lá embaixo do ranking apareceram as plataformas Omni Studio, Megafone, Podbean e Libsyn, cada um contribuindo com porcentagens entre 4% e 4,5%.
Ainda em notícias da semana. E agora falando da empresa Spotify, semana passada aconteceu mais uma onda de demissões em que mais de 1.500 funcionários foram dispensados pouco antes do Natal. Esse está sendo um ano difícil para quem trabalha no Spotify, porque além da empresa estar ameaçando se retirar de alguns países por conta de reformas tributárias, como a gente já noticiou aqui no caso do Uruguai, esse foi o terceiro grande corte do ano de pessoal. Segundo o CEO Daniel Ek, essas demissões foram necessárias para, abre aspas, alinhar a empresa com objetivos futuros, fecha aspas. Agora a gente se pergunta, quais objetivos são esses? Porque a base de usuários do Spotify teve um crescimento contínuo ao longo de todo o ano e os lucros trimestrais da empresa também aumentaram. Então, é uma declaração, no mínimo, esquisita. Pouco depois da empresa anunciar as demissões, o CFO da empresa, Paul Vogel, decidiu não continuar a trabalhar na empresa. O Spotify já está procurando alguém para substituir o executivo, que continua trabalhando com eles até o final do seu contrato em março de 2024. Mas agora mudando de assunto para algo bem legal, o curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará tem oferecido oficinas de podcast para escolas públicas estaduais de Fortaleza, através do projeto de extensão CruzaCast. A primeira sessão aconteceu na Escola de Ensino Médio de Tempo Integral Geni Gomes, onde 19 alunos aprenderam sobre temas como produção, roteiro e edição de podcasts. Com as instruções, eles produziram 5 episódios do GeniCast, que foi elogiado pelo coordenador do projeto, Ismar Capistrano. A mesma oficina aconteceu na Escola de Ensino Médio Cláudio Martins, com 10 estudantes envolvidos. O GeniCast não foi lançado oficialmente, mas segundo a coordenadora Lúcia Regina, os alunos estão ansiosos para ver os episódios finalizados. Uma iniciativa muito legal do CruzaCast. Lá no começo do ano a gente falou do Cezincast de Belém do Pará e que a gente torcia para essa moda de usar o podcast dentro de sala de aula com os alunos e tal, que essa moda pegasse, e agora a gente fica muito feliz de ver que tá pegando mesmo. O aplicativo de podcasts para iOS Castro negou os rumores recentes sobre o encerramento de suas atividades, desmentindo a publicação de um ex-funcionário que alegava ter ouvido sobre o encerramento de membros da alta gestão. O aplicativo ficou inativo por um tempo por conta de problemas nos servidores, mas a equipe se manifestou dizendo que esses boatos eram falsos. Eles garantem que estão trabalhando em continuar aprimorando o aplicativo e prometem que vão manter o público informado sobre o futuro do serviço. E mais, a Riverside.fm lançou um aplicativo para iPhone que permite aos usuários da plataforma gravar conteúdo de alta qualidade diretamente nos dispositivos móveis dos seus convidados. Só que o aplicativo é destinado apenas para os convidados, já que o host ainda precisa usar a versão para computador. Segundo a Riverside, o processo de gravação pelo app é muito simples, com o arquivo sendo carregado direto na nuvem. A empresa compartilhou em seu site oficial um guia passo a passo de 6 etapas para orientar o host sobre o uso do app. O manual também tem uma versão em vídeo no YouTube. E o Google anunciou o encerramento oficial do Google Podcasts nos Estados Unidos para abril de 2024. Os usuários agora devem migrar para o YouTube Music ou outros aplicativos de podcast. Para os ouvintes americanos, a próxima atualização do Google Podcasts vai conter um banner na parte superior escrito Exportar assinaturas. A página de instruções das migrações já está disponível para alguns usuários dos Estados Unidos. A partir da próxima atualização da Tesla, o Apple Podcasts vai virar um aplicativo nativo de alguns dos veículos da empresa. A atualização vai ser lançada nos modelos S, 3, X, Y e Cybertruck. O anúncio foi feito através do Twitter da Tesla, que na última semana publicou uma lista com os próximos updates dos seus produtos, que eles fazem todo ano durante as férias.
E nas dicas de produção da semana do Cast News, você vai aprender como usar as ferramentas de pesquisas online para entender o pensamento do seu público e melhorar o seu podcast. Além disso, a gente vai te informar sobre quais foram os 4 principais aprendizados que você pôde tirar do Podcast Growth Summit, o evento que reuniu várias figuras importantes do podcasting para discutir tópicos como audiência, marketing e monetização. Esses e vários outros insights estão disponíveis na íntegra lá na aba Produção do Cast News, onde você encontra tutoriais, instruções, dicas e muito mais para deixar o seu programa cada vez melhor. Hoje no Giro sobre pessoas que fazem a mídia. O podcast cearense exclusivo do Spotify, Indo e Voltando, anunciou o seu fim na última semana. A equipe do podcast, Camila Freitas, Eduardo Porto e Liara Vidal, percebeu que eles não estavam conseguindo mais conciliar o podcast com os seus trabalhos formais, o que já tinha sido notado pelo público porque o programa já teve longos hiatos entre os episódios. O podcast tinha acumulado uma pontuação de 4.9 no Spotify, com mais de 4.000 avaliações e quase 13.000 seguidores no Twitter. Comunicado triste para os fãs do Indo e Voltando. Embora não existam planos para um retorno, a equipe declarou que tem interesse em disponibilizar o podcast em outras plataformas depois que acabar o contrato exclusivo com o Spotify. Sobre lançamentos. Na quinta-feira passada foi lançado o podcast Close Friends Only, primeiro podcast do Instagram. O episódio de lançamento apresenta uma conversa entre as cantoras Ice Spice e Doja Cat, que falam sobre memes favoritos, experiências no Instagram e assuntos pessoais. Segundo o Instagram, que deu pouquíssimas informações sobre o podcast antes do lançamento, o objetivo do programa é oferecer conversas sobre moda, amizade, memes e outros temas presentes na plataforma. O Close Friends Only tem produção executiva da Sunny Side Up e foi criado em colaboração com a The Unwell Network. O primeiro episódio já está disponível no Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts e YouTube. E no dia 1º de dezembro foi ao ar a audiosérie Envenenados, com 6 episódios sobre o sequestro de um popstar em São Paulo. Na série, a investigação sobre o sequestro é liderada por um delegado que também tem que lidar com a morte do seu cachorro. O thriller policial, produzido pelo Chris Goldenbaum e dirigido pela Suzana Ribeiro, tem um roteiro não linear e conta com um elenco profissional de peso que gravou toda a série no mesmo espaço. Não só vale a pena dar o seu play, como também vale deixar o feedback, porque o pessoal que produziu está ansioso para saber tudo o que o público achou do projeto. E na nossa recomendação nacional da semana, a indicação vai para o podcast Minuto Saúde Mental, publicado pelo Jornal da USP. O podcast foi lançado em 2021 e desde então tem falado de tópicos de saúde e transtornos mentais com muita responsabilidade e profissionalismo. Já são mais de 80 episódios publicados, todos eles são bem curtinhos, mas com muita informação e incentivo à busca por ajuda sempre que necessário. E a indicação não é só nossa não, viu? Porque o Minuto Saúde Mental foi reconhecido pelo Prêmio Acessa 2023 como um dos 3 projetos brasileiros que melhor propagam informações sobre saúde. Então, além da indicação para o podcast, fica aqui também os nossos parabéns para toda a equipe e todos os envolvidos no Minuto Saúde Mental, que está fazendo um trabalho exemplar e constante. O programa está disponível em todas as principais plataformas de áudio. E aqui eu lembro que você sempre pode divulgar trabalhos e oportunidades com o podcast aqui no Cast News. Se você tem um novo projeto e precisa de alguém para participar com você, ou se você tem um emprego relacionado a podcast, manda para a gente no e-mail contato@castnews.com.br que a gente publica as vagas na nossa newsletter enviada 2 vezes por semana, na quarta e na sexta-feira. Além disso, se você mandar também um press release, um resumo do seu podcast, quem sabe a gente não escolha para que ele apareça aqui na nossa recomendação nacional da semana.
E essas foram as notícias desta 45ª edição do Cast News. Você pode ler a íntegra de todas as notícias e assinar a nossa newsletter no nosso portal em castnews.com.br. Se você gosta da gente, você pode ajudar a gente a crescer de várias maneiras. Você pode espalhar o link desse episódio nas suas redes sociais, você pode assinar no seu agregador preferido e naqueles que têm a opção de avaliação, como o Spotify e o Apple Podcasts, você pode deixar ali as 5 estrelinhas e também tem a opção de você deixar um comentário, uma avaliação, um feedback para que a gente saiba como você ouve o Cast News. Se você quiser colaborar com a gente, você pode mandar o seu feedback ou a sua sugestão de pauta no comentário de qualquer notícia do portal ou então através do e-mail podcast@castnews.com.br. Se você quiser, você pode seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no X, no Threads e no Instagram, é @castnewsbr. Se você quiser receber todas as notícias imediatamente em primeira mão, assim que elas são publicadas no portal e ficar por dentro de tudo antes de todo mundo, então eu recomendo você entrar no nosso canal público do Telegram, totalmente de graça, é claro, através do link t.me/castnews_br. O Cast News é uma iniciativa conjunta do Bicho de Goiaba Podcasts e da Radiofobia Podcast e Multimídia. Participaram da produção deste episódio a Andressa Isfer, Bruna Yamazaki, Eduardo Sierra, Lana Távora, Léo Lopes, Renato Bontempo e Thiago Miro. Muito obrigado pelo seu download, muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra mais uma vez segunda-feira que vem às 7 horas da manhã. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.